Não vai ser do seu jeito. É uma das primeiras coisas que a gente descobre quando a gente entra numa mentoria, que não vai ser do nosso jeito. E é tão óbvio, mas tão impactante isso, que quando a gente consegue realmente compreender essa palavra, a gente, eu acho, que se abre para todo o conhecimento e aquilo que a gente precisa para, de fato, a gente fazer todas as mudanças necessárias. Né? Meu nome é Kátia Ávila, há 2 anos e meio venho fazendo mentorias com vários profissionais, especialmente a do Pablo. Essa é transbordo das mentorias dele. Foi com ele que eu aprendi que nós não seguramos o conteúdo. E quanto mais você coloca isso, a PNL já mostra que você grava mais. Então, quando você quer saber algo, compreender realmente alguma coisa, primeiro você estuda, depois você aplica e depois você ensina alguém, porque esse conhecimento ele vai estar lá profundamente. Então, não vai ser do seu jeito, é a primeira coisa que nós temos que entender. Porque geralmente, quando nós queremos colocar algo e a gente procura um mentor, você tem que abrir mão do seu jeito, porque o seu jeito não funciona, senão você já teria feito ou já teria chegado aonde você quer. Então, não vai ser do seu jeito. A primeira coisa que você tem que anotar no seu caderno. Eu tenho um caderno onde eu anoto essas palavras, ou essas frases, que vai realmente fazer toda a diferença, porque uma frase, ela contém aí muita informação importante para que realmente a gente consiga fazer todo esse diferencial. Né? Então, não vai ser do seu jeito, porque se fosse do seu jeito, você já teria feito. Quando você compra um curso, ou quando você vai fazer, às vezes, um curso realmente, você, às vezes, entra naquela decisão de fazer ou não fazer algumas coisas. Só que quando você tem um mentor, você está dentro de uma mentoria e você quer reproduzir aquilo que o seu mentor está fazendo, você precisa realmente fazer aquilo que ele está falando para você fazer. E com certeza a gente não vai ser do nosso jeito. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender nesse dia de hoje é a palavra da procrastinação, né? A gente não vai. A gente tem que entender essa procrastinação que acontece aí do nosso cérebro e faz com que a gente até programe as coisas, a gente não leva em frente. Então, entender essa procrastinação e realmente parar de procrastinar é o que vai fazer a grande diferença de você chegar onde você está planejando. Então, trabalhar com essa parte é importante. Ele vem falar nesse primeiro ponto, ele faz uma analogia como se a procrastinação fosse um mendigo, né? Um mendigo fedido, fedorento, que não escova os dentes, sujo, e está ali deitado com você logo de manhã e não deixa você fazer as coisas. Essa figura de linguagem, ele novamente usa aí a PNL, faz com que você visualize esse mendigo, né? Deitado ali com você na cama e fala, não, vou ficar dormindo só mais um pouquinho, e você fala para esse mendigo, vou fazer tal coisa, ele fala amanhã. E o amanhã é algo que não existe. Então, quando você está ali, decidiu fazer algo e você vem com essa desculpa, a sua mente vem com essa desculpa, né? Falando para você deixar para amanhã, você tem que entender que quem está falando isso é esse mendigo e você tem que tomar essa decisão na hora. Se você vai permanecer com esse mendigo ali, fedorento do seu lado, ou se realmente você vai fazer essa mudança. Então, essa figura de linguagem, imaginar que a procrastinação é um mendigo que está do seu lado, vai fazer com que realmente você faça aquilo que você precisa. Então, você precisa fazer nesse primeiro momento é pegar uma folha e descarregar. Então, esse sempre início de mentoria, você tem que descarregar tudo aquilo que as certezas que você tem, tudo aquilo que a sua cabeça está cheia, tudo aquilo que a sua mentalidade está cheia, porque com certeza não vai ser do jeito que você está pensando. Então, escreva tudo que você decidiu fazer, que estava ali carregando a sua mentalidade e que toma seu tempo, que toma sua energia, né? E você escreve, cancela, eu não vou mais fazer isso. Porque tomar uma decisão é também tomar a decisão de não fazer. Quando você fica decidido que você pode fazer ou não fazer, faz com que a sua mente fique ali parada, você perde um tanto de energia
porque é aquilo que você fala, nossa, não, mas eu vou fazer, nossa, mas eu deveria fazer. Então, decide não fazer. Descarregue todas as coisas que você quer fazer e escolha simplesmente as 3 coisas que você quer fazer e o resto você deleta. Então, tem algumas coisas aqui que vai te ajudar nesse processo e nesse primeiro momento é muito importante você pegar papel e caneta e escrever. Primeiro, aquela primeira frase, né, que não vai ser do seu jeito. Segundo, é você estar colocando realmente que a procrastinação é igual a um mendigo fedorento. E terceira coisa é você tomar uma decisão que vai ajudar a sua energia, vai ajudar seu corpo a realmente você começar a fazer mudanças. Quando você faz mudança em uma área da vida, isso vai se repercutir em todas as outras. Então, uma coisa que você pode decidir começar agora, que vai dar uma grande diferença para você, é cortar o açúcar, dormir mais cedo, dormir mais cedo para acordar mais cedo. Então, o segredo de acordar mais cedo é dormir mais cedo, então você pode tomar essa decisão. Viver uma novidade, então pegar algo para estudar, algo para fazer, no caso aqui seria a mentoria, tomar água e fazer uma atividade física. Então, comece a colocar esses pequenos movimentos na sua vida. Acorda mais cedo, então você tem que dormir mais cedo, toma água, corta o açúcar, faz alguma atividade física, decida fazer alguma coisa, que seja uma caminhada, que seja uma academia, o que for. Então, isso você anota e diferente no seu caderno, que vai fazer a total diferença em todo esse processo. Então, agora, você tem que entender em qual posição que você está, em qual momento você está. Então, você está aqui no agora. Quando você está aqui no agora, você pode olhar para o seu passado e ver que você já fez muitas coisas e olhar para o seu futuro e ver as coisas que você quer fazer. Então, tudo que você fez no passado está no passado. Então, você não vive de glórias do passado. As glórias do passado servem para você ter aprendido, pegar os códigos e ir para frente. Então, você está no presente e você precisa fazer coisas novas, né? O que você já fez já virou histórias. E aqui começa um ponto importante dessa primeira aula da mentoria, que é as crenças precisam ser testadas, né? Então, você pode escolher fazer por você mesmo. Então, você tem que testar as coisas. E muitas vezes você decide, eu vou testar isso que essa pessoa está fazendo, está falando, e se não der certo, se não funcionar para mim, eu vou parar. E, e não é isso o correto, porque você tem que testar até que ele vire um fato. Então, você vai lá e testa para que realmente você entenda o que é aquilo. Porque se fosse, a gente fosse pegar o exemplo do Thomas Edison, já teria desistido, né? Então, você precisa fazer até que dê em algo, tenha um resultado. Então, o fim de uma crença, ela é um fato. Então, uma crença, ela deixa de ser crença quando vira um fato. Então, quando você, por exemplo, as pessoas te falam de algo que você ainda não conhece, de um lugar onde você não conhece, algo que você ainda não foi, que você não fez, então você vai ter uma crença sobre aquilo porque você não fez por si, você acredita em alguém que está te falando. Mas quando você pega aquela crença e vai lá e testa, por exemplo, alguém fala que Florianópolis, por exemplo, que é onde eu moro, é linda, é maravilhosa. Então você acredita, você vê fotos, mas quando você vai àquele lugar, você pode testar e realmente ver que aquilo é um fato, então você comprova por si só. Então, todo fim de crença é um fato e você precisa testar essas crenças e não ficar só na crença. Então, você pega aquilo que você tem como verdade e vai lá e testa, tá? Então, o fato vezes crença, você tem que sempre ir lá verificar. A crença, ela tem que ser testada, porque ela é uma semente e ela precisa ser germinada. Então, quando algo, você pega aquela semente, você planta, ela morre, ela germina, então ela pode virar uma árvore. Mas tem sementes que elas não germinam. Então, você vai lá e planta para saber se aquilo vai dar certo. Então, a crença, toda crença, ela tem que ter um fim, porque você vai lá testá-la e ver realmente que ela é um fato. Tá?
Então, não fique somente na crença. Você tem que ir lá e realmente verificar para fazer. Bom, essa primeira mentoria que é uma desconstrução, que ele vai estar falando aí da sabedoria, prosperidade e riqueza, você precisa, como a gente já falou lá no início, desconstruir. Desconstruir o quê? As suas verdades, as suas certezas, né? Que são as crenças, que muitas vezes você vai vivendo essas crenças, mas você nunca testou, então elas estão só no nível das crenças, e isso vai norteando toda a sua vida, todas as suas decisões, com bases em crenças, aquilo que você aprendeu. Então, quando você vai implementar algo novo, quando você entra numa mentoria, quando você decide fazer algo diferente, você precisa limpar o terreno. Então, ele faz uma analogia com a construção. Então, você não pode construir algo grande, algo novo, num terreno sujo. Você precisa capinar, tirar as ervas daninhas, tirar, às vezes, uma construção que já está lá. Então, quando você fala a respeito de negócio, você tem já uma crença, você já tem uma base. Então, você precisa ir lá, remover tudo isso e realmente fazer essas fundações para essa nova construção. Então, você precisa limpar tudo isso, tá? Então, o primeiro ponto que ele fala nessa limpeza desse terreno é bloqueio de aprendizagem, né? Então, a gente tem aí um bloqueio de aprendizado. Por exemplo, às vezes você tem crenças, esses bloqueios são crenças, que você não pode fazer. Então, você acredita que você não pode fazer, você acredita que é difícil, você acredita que não é para você acredita que, se aconteceu isso, então tá bom. Então, são vários. O que é isso? É a realidade? Claro que não, mas se torna a sua realidade se você continuar com esse pensamento. Então, você precisa fazer essa desconstrução. Você tem que tirar esses bloqueios e principalmente o bloqueio de aprendizagem, né? É onde você não aceita essa nova forma, você não quer aprender o novo. Então, você tem que limpar tudo isso que você tem de base dessas crenças, desconstruir para justamente você começar a criar todo esse novo conhecimento. Então, a PNL, ela trabalha muito isso. Porque a PNL é uma programação neurolinguística. Então, o que a PNL faz? Ela ensina seu cérebro a programar, porque tudo que você pensa, tudo que você sabe foi programado no seu cérebro. Então, você precisa desprogramar para poder fazer isso que você está querendo fazer, que é, seja lá o que for, esse novo projeto, prosperidade, enfim. Tá? E outra coisa que você tem que aprender que para o seu cérebro tem que ser simples. Se for complexo demais algo, se parecer para o seu cérebro muito complexo, ele vai achar que é complexo e ele vai já acionar todos os mecanismos aí para você não fazer, tá? Que é muito difícil, que não dá, que vai demorar muito tempo, que é complicado, que você não consegue. Então, ele tem que saber que é simples. E a PNL trabalha muito com isso, achando que é simples, né? Porque realmente é simples. Nada mais é do que você tirar um programa que está rodando ali e colocar um outro. Então, o bloqueio, ele está no nosso cérebro, tá? E a nossa mente, então, o bloqueio está no nosso cérebro, está no nosso corpo. E a nossa mente é algo maior, é algo que está na nossa alma. Quer dizer, está na consciência que controla esse corpo. Então, primeiro aqui vem a primeira crença, que vai depender muito da sua crença, de entender que você tem um corpo e tem um cérebro, certo? Só que quem que comanda esse cérebro? Quem que comanda esse corpo? É a mente que está nessa consciência maior. Então, por que é falado isso? Porque nós somos esse complexo de coisas. Então, se eu achar que meu cérebro fala assim, não dá para fazer, eu tenho que vir com a minha mente e falar dá. Só que como esse cérebro ele foi programado, a mentalidade que eu tenho é de acordo com o cérebro. Então, eu tenho que vir com novos programas, novas formas para que realmente eu reprograme dentro daquilo que eu quero, tá? O bloqueio, o que ele é? Ele nada mais é do que um bug. Bug no meu sistema, bugou.
Não tem o computador, às vezes, que dá uma bugada? O que está acontecendo? Ah, estragou o computador? Não, bugou. Então, às vezes, você precisa de um outro aplicativo, de um outro software, para que rode aquilo, é só você ir lá e trocar. Então, o bloqueio, ele é como se fosse um bug no nosso cérebro. E fala assim, nossa, não dá para fazer. Tá? E se você entende que a programação está errada, você pode ir lá programar e desprogramar. Então, você pode desprogramar e programar o que você quer. Porque é pressuposto da PNL que se alguém fez, você também consegue. E se não tem ninguém que nunca fez, você pode ser o primeiro a fazer. Então, quando você entende esses pressupostos, você pode programar qualquer coisa que você queira. O importante é você saber como programar. Então, a primeira coisa, tirar esse bloqueio, que é esse bug que tem dentro do seu cérebro. E daí a gente volta lá na primeira fala que eu falei, que eu comecei esse vídeo, não vai ser do seu jeito, tá? Então, tem que desprogramar essas coisas todas. E é claro que tem que ir com calma, porque nada do que foi programado aí foi programado da noite para o dia. Levou tempo para ser programado, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é entender a natureza. Então, o nosso pensamento, a nossa forma de agir segue a natureza. Então, nosso corpo, nosso cérebro é muito inteligente. Então, existe uma natureza por trás, né? Existe uma natureza para tudo. Eu sou da parte da engenharia, né? Sou arquiteta, então, quando alguém faz uma casa, ou o engenheiro faz uma ponte, tem uma engenharia por trás. Eles pensaram em algo. Então, quando alguém, por exemplo, faz, estou aqui na frente da câmera, ou faz esse material aqui, alguém pensou como vai ser. Então, se eu entender como funciona, é mais fácil utilizar aquilo, tá? Então, quando eu compreendo como são as coisas, eu tiro o grau de dificuldade. Eu tiro esse grau que vai ser difícil, que não dá para fazer. E eu vejo que sim, dá para fazer. Então, a natureza, ela funciona, né? Se a gente perceber, o sol, a Terra está girando, né? Em torno do sol, todo dia tem sol, tem luz, as plantas estão crescendo. Então, existe uma engenharia que já funciona. Eu compreender tudo isso, eu consigo me acalmar. Se existe essa engenharia, se eu sou um ser humano, se eu tenho a minha inteligência, se eu tenho a minha mente, se eu tenho o meu cérebro, e tem pessoas que já fizeram, então é possível fazer. Existe uma forma mais fácil de fazer. Então não é tão complicado. Então a primeira desconstrução que a gente está fazendo aqui, o primeiro desbloqueio, é tirar essa crença de que é difícil, que não dá, que eu não consigo. Quando eu entendo que as coisas são, que tem uma engenharia por trás, que tem algo, tem um método, tem uma forma de seguir, fica muito mais fácil para mim. Então, eu consigo já trazer, entender e compreender o simples. É simples. Eu preciso fazer dentro dessa mentoria aquilo que foi falado para fazer. Alguém já ensinou como faz, né? Então, eu tenho que entender que é simples. Segundo ponto, eu tenho que gostar, né? Então, eu tenho que gostar. Se eu não gostar, meu cérebro não faz. Ele tem que entender. Primeiro, ele tem que achar que é possível fazer. Não tem aquela frase que fala assim: se você diz que não pode, você está certo. E se você diz que pode, você também está certo. Então, eu tenho que entender, para mim tem que fazer sentido, que é simples. Sim, eu posso aprender na mentoria, eu posso aprender com alguém, e se alguém faz, eu também faço. E outra coisa, você tem que gostar. Então, você tem que decidir fazer algo porque você quer, porque você gosta, porque você está disponível, porque você vai ter um ganho, porque você vai viver uma vida melhor, enfim, você tem que ter ali um porquê você está fazendo, tá bem? Então, se a gente for fazer uma retrospectiva até aqui, não vai ser do seu jeito, tá? Faça uma lista de tudo aí que você já programou para você fazer, limpe elas para realmente você se comprometer só com aquilo que você precisa. Você precisa fazer algo diferente para impactar dentro na sua vida. Então, comece com aprender algo novo, que você já está aprendendo na sua mentoria, corte o açúcar, durma cedo, acorde cedo, tome água, comece uma atividade física. Desde que eu comecei as mentorias, fazer as mentorias, ser uma mentoranda, eu
tenho esse hábito, eu tomo café sem açúcar, tenho o sabor do café, acordo antes do sol. É uma coisa maravilhosa. Eu sempre espero o sol. Eu dou um susto no sol todos os dias. Isso é muito legal. Então, voltando aqui, você tem que desconstruir sempre algo. A gente está ali no terreno desconstruindo algo para começar algo novo. Por exemplo, se você é uma pessoa que é solteira e você quer ser casado, você desconstrói o solteiro e vira casado. Se você é um casado que vai virar solteiro, você desconstrói a pessoa casada e volta a ser solteiro. Então, você vai sempre tomar uma decisão, então você tem que largar algo que você já estava, aquele estado, para você ser outro, tá? Então, você abre mão daquilo que você está vivendo para viver outra coisa. Não dá para a gente viver duas coisas, por exemplo, né? Enfim, a gente tem que tomar decisões e realmente então ter clareza o que você quer é super importante. Então, o segredo que hoje é você tomar essa decisão para seguir. E muitas vezes você vai precisar destruir algo, desconstruir para construir outra coisa. Um outro exemplo é que aqui perto de Balneário Camboriú, um prédio, né, de 70 andares foi desconstruído, foi demolido para ser construído um de 500 metros. Então, muitas vezes, você tem que planejar esse futuro e daí não faz sentido você seguir com duas coisas. Não dá para construir um prédio de 500 metros aonde já existe um de 70. Então, você tem que remover o de 70 para construir o de 500, tá bom? Então, essa semana, especialmente essas primeiras aulas, é a desconstrução. Quando você começa algo, você começa com uma ideia, você começa com uma semente. Então, toda semente tem uma potência ali dentro, tem uma promessa. Então, toda semente tem uma grande promessa. Então, você carrega uma promessa, quando você entra numa mentoria, carrega uma promessa, uma ideia é uma promessa. E o homem, ele é o único animal que ele consegue se reprogramar, se ele quiser. Ele pode mudar o estado dele, ele pode mudar aquilo que ele está vivendo. Ele tem essa capacidade de mudança. Um cachorro, por exemplo, vai ser sempre ser cachorro. Uma girafa vai ser sempre uma girafa, né? Ou qualquer animal, ele vai continuar sendo sempre animal. Mas o homem, ele consegue mudar. Ele consegue se transformar naquilo que ele quiser. Até mesmo se ele quer achar que hoje ele é um cachorro, ele começa a latir igual a um cachorro, enfim. Mas ele tem essa capacidade de trazer para ele essa outra realidade. Quando ele toma essa decisão, quando ele muda todo o ambiente que está em volta dele e essa mentalidade. Quando ele muda esses drives na cabeça dele. Então, como você é hoje, é porque você foi programado. Você foi programado porque teve necessidade de você ser programado, né? Então, vou dar um exemplo aqui de programação de criança. Você, quando era criança, seus pais deixavam você andar na rua, porque era perigoso, não dá para deixar uma criança atravessar uma rua sozinha. Tinha que esperar a mãe para atravessar. Essa foi uma realidade que você viveu e ficou dentro aí da sua mente, né? Do seu cérebro, rodando esse software. Então, não faz sentido hoje um adulto esperar a mãe para atravessar a rua. Então, ele já cresceu. Então, hoje ele desconstruiu, né, o fato de ter que pegar na mão da mãe para atravessar a rua e colocou uma outra informação ali dentro da mente, do cérebro, que agora ele pode atravessar a rua. O que ele fez? Ele aprendeu, ele tem que olhar o semáforo, ele tem que ver se não está vindo carro e pode atravessar a rua. Nós temos essa habilidade de atravessar uma rua, fazer essa análise do semáforo, fazer a análise da velocidade do carro e a velocidade que eu tenho que atravessar. Então, existe já esse programa, né? Instalado em nós. Então, quando você entende que você foi programado, você pode reprogramar. E assim a gente foi programado com várias coisas, com várias crenças.
nem tudo que a gente foi reprogramado nos ajuda hoje. Muitas vezes nos atrapalha. Mas o segundo ponto agora que você tem que anotar que é importante, perdoar todo mundo que te programou, porque todo mundo fez o que podia, de melhor que podia, né? Então, muitas vezes o pai, ele acaba programando o filho para ser, por exemplo, um funcionário público, porque ele acha que é o melhor para o filho. Depois programa para ser, sei lá, estudar, fazer uma faculdade, ou fazer o trabalho da família, enfim, não importa. A pessoa sempre vai fazer aquilo que ela acha de melhor, principalmente para aquelas pessoas que ela ama. Mas cabe a você, hoje, nessa realidade, verificar quais crenças têm a ver com aquilo que você quer. E aquilo que você não quer, você pode desprogramar. Ou então, tem aquilo que a gente já viu muito falar, né? Ah, dinheiro não dá em árvore e tudo mais. A gente tem alguns drives ali que ficam rodando na nossa mente que a gente pode ir lá e falar, será? Peraí, será que não dá? Né? De repente, quando se eu planto árvore, eu colho fruto, ele dá em árvore. Né? Então, quer dizer, a gente começa a questionar certas coisas que estão aqui na nossa mente, tá? E daí a gente vai seguindo, né, nesse programa. Então, o cérebro, ele vai ter uma ideia. Então, nós somos a semente. Nosso cérebro, ele tem várias sementes. Quando surge uma ideia na nossa mente e a gente planta essa ideia, quando a gente vai lá e a gente faz toda uma produção para essa ideia, então é bem provável que a gente tenha aí um bom resultado. Então, a gente tem que ir lá e matar essa semente para que ela germine. Então, a semente deixa de ser semente para ela germinar. É igual uma árvore que está contida dentro de uma semente, qualquer semente menor, pequenininha que ela seja, ali dentro tem toda uma árvore e vários frutos, mas ela precisa morrer, ela precisa germinar, ela precisa ser plantada para que ela dê frutos. Então, mesma coisa são as nossas ideias, né? São sementes que, se nós plantarmos, ela vai dar fruto. Então, a segunda tarefa de hoje é: liste as coisas que você precisa desprogramar. Liste tudo aquilo que está rodando na sua cabeça. Você tem medo de fazer, que não vai dar certo, que você não gosta, que as pessoas vão falar de mal, tudo que você acha que considera que não é bom, que te trava. Aí eu tenho medo, eu tenho vergonha, não gosto de falar em público, eu acho que eu não consigo, eu não, eu tenho, enfim, não importa, lista tudo. Então, você vai fazer duas listas hoje, dos compromissos que você tem, das coisas que você quer fazer, e vai escolher três, e depois das coisas que você acha que não pode fazer. Todos esses bloqueios que você identifica hoje para poder ser trabalhado nessas outras aulas. Então, pessoal, fazem 2 anos e meio que eu venho estudando e eu resolvi fazer agora, nesse final de ano, todo esse encontro. Toda essa retribuição, todo esse transbordo, para que assim como eu, há 2 anos e meio atrás, eu recebi todo esse conteúdo de alguém, montei um grupo, eu resolvi passar para vocês, porque cada conhecimento que acontece na nossa vida faz uma diferença enorme. Então, eu aprendi a transbordar e estou transbordando. E eu queria também aproveitar e falar para vocês duas coisas. Eu tenho um grupo que eu vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem participar. E eu tenho uma mentoria que estou ainda com pouquíssimas vagas para quem quer aprender na prática comigo. Pegar a sua realidade e eu pegar na mão e a gente dar esse passo a passo, tá bom? São poucas vagas, ela vai estar valendo agora até o final de ano, para a gente entrar ainda 2025 totalmente diferente e subindo e crescendo. Grande beijo para vocês. Até amanhã na aula 2.